Romanos capítulo 10. Nós vamos ver hoje a partir do versículo 14. Chegando em Romanos 10, Romanos 9, 10, 11, a gente foca mais na nação de Israel. E a gente falou semana retrasada já da simplicidade, 3 semanas atrás, da simplicidade da fé, de uma vida na fé. E a gente, assim, se deparou com a questão por que Israel continua rejeitando o Messias. E a gente viu que eles têm zelo, judeus têm zelo pra caramba, mas para as coisas erradas. Eles diziam de tudo para dar certo, mas confiaram em si mesmo, na sua própria justiça. Confiavam no cumprimento da lei. É isso que vai fazer a gente aceitável diante de Deus. Mas nós lemos que Paulo falou: Cristo é o fim de toda tentativa humana de se tornar justo diante de Deus, de se tornar aceitável diante de Deus. Então, a única opção para a gente ser salvo é crer, é a fé, é ter fé. E Paulo deu 2 passos simples, Se alguém perguntar como posso ser salvo, é fácil. Creia no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor. E assim você será salvo. E nós terminamos no versículo 13 de capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E hoje nós vamos falar, então, como que é se invocar? Como que eu posso invocar o Senhor? E a gente vai falar sobre isso e também sobre Israel novamente e o que eles fizeram com tudo que o Senhor deu para eles. E a nossa mensagem hoje tem o título de Belos Pés. Belos Pés, porque a gente vai falar de pés bonitos nessa passagem aqui. O que faz pés belos? Não sei se vocês sabem, existem modelos de pé, Assim que como existem modelos de mão. Lembro na igreja onde frequentava nos Estados Unidos, tinha uma mulher já não tão nova, que era modelo de mão. Vamos dizer, não tão magra assim, que você fala, nossa, é um modelo assim que vai apresentar a moda. Mas tinha mãos bonitas e ela ganhava dinheiro assim. O que a gente pensa, Nossa, pelos pés deviam ser o quê, Eles olham o formato, não pode ter cicatriz, não pode ter nenhuma ruga, nenhuma falha. Tem que ser bonita para apresentar aquele produto, seja um creme, uma pomada, um hidratante ou então um esmalte de unha. E a gente vai pensar, bom, o que faz pés belos biblicamente falando? Como a gente pode ter belos pés? E o que Jesus chama de um pé belo. E a gente também vai falar da questão da culpa em relação a Israel, porque vamos trazer para os pés, assim que você pode não aceitar aquela oferta que aquele comercial de pé traz para você, assim as pessoas podem não aceitar a mensagem ou aquilo que belos pés em Jesus levam para eles. E a gente vai pensar, mas será que Israel teve alguma desculpa? Assim como você pode dar uma desculpa, Você assiste um comercial e fala, eu não quero aquele produto, aquilo que está sendo oferecido, porque para mim não faz sentido, A entrega talvez seja fraca, uma apresentação fraca, uma campanha ruim, Algo que não faz sentido, não deu para entender. Então a gente vai falar da culpa de Israel também. Será que eles tinham culpa ou houve algum problema na campanha, na apresentação através dos belos pés? Vamos começar então a nossa passagem aqui, versículos 14 e 15, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, continua aqui sobre invocar. Como invocarão? O que é invocar, biblicamente falando? Se você joga numa definição, é pedir ajuda, pedir assistência, pedir auxílio. Mas isso em relação a Deus. E não apenas, Deus me ajuda com alguma coisa, mas pedir auxílio a Deus diante da nossa
da nossa, assim, que a gente não tem nada espiritualmente, a nossa falência espiritual. Ajuda com o nosso próprio pecado, com a nossa própria culpa. Então é um clamor pela salvação. É reconhecer, como a gente viu até no versículo 9, que Jesus é o Senhor. E o judeu falaria logo, mas a gente invoca Deus, o Senhor. Mas jamais ele concordaria que Jesus é o Senhor. E a gente tem o mesmo problema hoje. As pessoas não têm muita dificuldade aqui de dizer que existe um Deus, né? Existe um Criador. Algum Deus, né, deve estar por aí. Mas dizer que Jesus é esse Deus, aí já é um caminho muito estreito que a maioria das pessoas rejeita. Então, no final, invocar, do jeito que nós estamos falando aqui, tem a ideia de adorar o Senhor Jesus como Senhor e se render somente a Ele. E nós vemos então, para poder invocar, uma sequência, né? Como invocarão, como crerão, como ouvirão. Como, é uma sequência lógica de passos necessários. E a gente começa com o primeiro até o último, mas cada passo é importante e depende um do outro. O primeiro é crer, né? Como vão invocar, como vão chamar Jesus de Senhor se eles não creem? Sem fé, não tem oração, não tem invocar, né? Não tem relacionamento com o Senhor, não tem entrega. A gente pode até falar um para o outro, e às vezes é importante a gente encorajar dessa forma, como está o teu relacionamento com Deus? Ou em outras palavras, me mostra o teu relacionamento com Deus e eu te mostro se você tem fé ou não. Porque se a gente olha para a nossa vida, quanto menos fé nós temos, menos comunicação com o Senhor a gente tem. Menos a gente espera dele, menos ele fica para o lado no nosso dia a dia e tudo se torna ao redor, né, da gente mesmo, nosso próprio umbigo. A gente ora menos, a gente invoca o Senhor menos. E se a gente fala, bom, nenhuma fé sem fé, então é aquela pessoa que nem acredita na existência de Deus. Ou então que vive como um ateu praticante. Uma pessoa que pode até estar dentro da igreja, mas fala uma coisa, mas vive o oposto. Vive como se Deus nem tivesse existindo. Hebreus 11, versículo 6, nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, no mínimo, você tem que começar a acreditar na sua existência de quem ele é, revelado na sua palavra, e também que ele recompensa, que ele é um grande Deus, que nós podemos esperar grandes coisas do Senhor e clamar para isso. Então, crer é o primeiro lugar, mas pode ser que eles não creem porque, segundo passo, eles não ouviram. A gente precisa receber alguma informação para poder crer. Você tem que ouvir primeiro para ter conhecimento. Por que McDonald's e Coca-Cola são nomes conhecidos no mundo inteiro? Onde você chegar, né, talvez não conheça Jesus, mas já ouviu falar de Coca-Cola e McDonald's. Porque a propaganda conseguiu chegar em todos os cantos da terra, né? A informação foi ouvida em praticamente todos os lugares onde você chegar. E da mesma forma, a nossa fé não é cega, mas se baseia em informações que nós ouvimos. E claro que você pode obter informações e acreditar numa coisa errada, né? Hoje em dia está todo mundo sendo bombardeado com fake news também, né? E a gente tem que discernir o que não é. Mas a gente aqui está falando de fatos que você ouviu, fatos históricos, comprovados. Que Jesus realmente nasceu em Belém, né? Realmente viveu naquela época, realmente foi crucificado na Páscoa em Jerusalém. Todos fatos históricos, inclusive a ressurreição de Jesus. Muitos motivos para comprovar que foi um fato histórico. Um dos maiores que eu mais gosto é simplesmente a ideia de pensar por que alguém morreria por uma mentira.
Ninguém estaria disposto de entregar a sua vida para uma mentira. Mas praticamente todos os seus discípulos, né, aqueles apóstolos, entregaram a sua vida. Morreram. Estavam dispostos a morrer porque sabiam que era verdade, porque viram o Senhor Jesus na sua frente. E tem muitos outros motivos também. São fatos históricos que a gente fala. Alguém ouviu e depois creu. Mas antes disso, como você vai ouvir? Vai ter que ter alguém para pregar. Vai ter que ter alguém para levar a mensagem. E Deus, obviamente, tem inúmeras formas para se revelar. Talvez vocês tenham ouvido de que mais recentemente no Oriente Médio, muitos muçulmanos têm sonhos de Jesus aparecendo em sonho e se convertem. Deus poderia mandar um anjo do céu para pregar o Evangelho, que de fato vai acontecer na grande tribulação. Apocalipse 14:6 fala: então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Deus ainda vai mandar um anjo para pregar o Evangelho, mas agora não é essa hora. Agora não é essa hora para um anjo aparecer e fazer o nosso trabalho. Porque Deus escolheu o ser humano para entregar o Evangelho eterno hoje. Deus escolheu você, escolheu a mim, para nós sermos esses arautos, né, do Evangelho, aqueles oficiais, né, das monarquias medievais que levavam as notícias para as pessoas. Não tinha outro jeito, precisava de uma pessoa para falar: o rei declarou uma nova lei, né, e se juntou todo mundo naquela praça. Nós somos como essas pessoas que levam hoje as notícias. E quais são? A gente lê aqui que são boas novas que a gente pode levar. Boas novas pela nossa boca, né? Todo mundo que conhece a verdade foi entregue a responsabilidade de passar isso para outras pessoas. E a gente ainda pode pensar: Deus, não tem outra opção, não tem outra alternativa. Que a gente sabe que o ser humano é falha, né? A gente sabe que pode dar errado. A gente não sabe o que pode acontecer se o Senhor entregar, né, tudo na mão de alguém que, meu Deus, não sei o que vai acontecer. Mas Deus escolheu os homens. Mesmo que alguém possa chegar e misturar o Evangelho puro com algo que é totalmente errado, como o nosso ego. Mas Deus deixou isso nas nossas mãos. O privilégio de pregar a sua mensagem, Ele deu às pessoas, a mim e a você, embora a gente possa falhar, mas a falha não quer dizer que é culpa de Deus, mas a própria escolha errada que nós escolhemos, né, no nosso caminho. A mal conduta não é culpa de Deus, mas Ele escolhe vasos de barro para derramar a sua graça, o poder do seu Espírito. Então, alguém precisa pregar, alguém precisa ouvir, alguém precisa, então, crer no final. Tudo se baseia naquilo que é pregado. Fatos históricos, não emoções, né? Às vezes a gente pensa hoje em dia, meu Deus, como as pessoas são movidas por emoções. Mas ai daquele que baseia a sua salvação em apenas emoções. Emoções estão envolvidas, porque Deus não é um Deus totalmente, né, a parte de emoções. Ele nos deu as emoções, mas ai daquele que baseia tudo em emoções. Ai daquele que tenta convencer as pessoas para aceitar o Senhor Jesus, manipulando emoções. Um grande evangelista, até dos nossos dias, faleceu em 2020, Ravi Zacarias, que era muito envolvido com o evangelho na Ásia, na Índia principalmente. Ele falou: como você vai pregar o evangelho para uma geração que pensa com as suas emoções e que sente com os seus olhos? Parece que está tudo trocado. Você quer falar sobre algo do intelecto e as pessoas pensam em emoções, né?
E depois eu fiquei pesquisando sobre o Ravi Zacarias e, infelizmente, uma notícia muito triste que foi descoberta depois da morte dele. E a gente fala, como que pode Deus entregar uma mensagem tão boa para pessoas falhas? Descobriram que ele estava abusando de mulheres nas suas viagens. Após a sua morte, descobriram isso. E a gente fala, meu Deus, como que pode, né? Mas Deus escolheu seres humanos, nós, falhas, para entregar a sua mensagem para os pecadores que todos nós somos. E, inclusive, a gente poderia incluir aqui mais ainda as mídias sociais, né? Que a gente fala, bom, esse é o novo caminho, a gente precisa, claro, né, explorar cada vez mais os meios que nós temos digitais para compartilhar o Evangelho. Mas também não são as mídias sociais em si que vão levar o Evangelho, mas sempre vai ter uma pessoa atrás disso, um homem, uma mulher que Deus usa. Não é apenas até a Bíblia que você entrega, o panfleto que você entrega, mas a apresentação do Evangelho através de um cristão, através de alguém que prega. A gente vê até na história mais recente o poder da pregação num homem exemplar que você não acha nada errado, nenhum escândalo, no Billy Graham. E que poder que como Deus usou esse homem. Acho que mais de 200 milhões de pessoas que ele alcançou, né, através da pregação dele. Ele pregou e Deus o usou. Mas qual é o quarto passo? Crer, ouvir, pregar, ser enviado. Você precisa ser enviado, né? Alguém tem que te enviar. E ninguém que representa o Evangelho está aí por conta própria, né? Vou compartilhar a minha mensagem, o que está na tela, né? A minha própria mensagem, mas como representante do Senhor. É o Senhor que envia os trabalhadores para a colheita. Lucas 10, 2 fala, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. É Ele que envia. E Jesus, como exemplo, enviou todos os seus discípulos. Primeiro, né, mandou os 12, vão, né, façam isso e voltam e me dão um feedback, depois a gente vai conversar e tal. Aí depois mandou 72 discípulos. E no final, através do seu ID, ele mandou todos, né? Em Mateus 28, 19 a 20. Ele falou, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para fazer discípulos, a gente também precisa pregar o Evangelho para que alguém se torne discípulo. Ele falou para todos nós, vão fazendo discípulos para onde vocês forem, para onde vocês chegarem com, né, e esse é o versículo 15, com os belos pés que vocês têm. Belos pés. Os pés, na época, vamos dizer, é o único meio de se locomover para a grande maioria que existia, né? Cavalo era muito caro, carruagem era quase, né, inexistente para os monarcas, talvez. Então, até você falava, bom, você pode ir até onde os seus pés te levam. Os pés falam de movimento, falam de progresso, falam de avanço, para onde você consegue chegar. E independente onde a gente esteja, a gente pode levar para onde a gente chegar as boas novas, anunciar boas novas. Esse é o nosso privilégio. Se a gente olha para o mundo, é más notícias, né? É só ligar a TV que a gente vai ter muitas coisas ruins. Mas nós temos o privilégio de levar boas novas. Nós temos, aliás, a melhor notícia de todas. Isaías 52, 7, né, fala desses belos pés também. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Boas novas é a mensagem da salvação, é o evangelho da paz.
É o Evangelho que fala, tem uma solução para o seu problema da culpa. Quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro à noite e você pensa, como é que eu estou diante de Deus? Alguma coisa não está em ordem, não estou bem diante do Criador. A tua própria consciência te acusa e você fala, o que eu vou fazer com essa culpa? Porque todo ser humano tem. Todo psicólogo vai falar, o maior problema do homem é a questão da culpa, que ele não consegue se livrar de tudo de errado que ele fez e a culpa continua. O que você faz com isso? O que você faz com a tua certeza que deve existir lá fora alguém que criou tudo isso, mas como que eu vou enfrentar esse Criador? E a boa mensagem é Jesus. Em Jesus nós temos paz com Deus. Em Jesus, aquele abismo que nos separava de Deus, ele se tornou a ponte para a gente poder atravessar. Nele a gente tem perdão para todos os nossos pecados. Nele a gente tem vida, vida abundante, vida eterna. As boas novas são que toda a nossa dívida foi paga. Tudo está pago. Nada que a gente possa fazer vai acrescentar alguma coisa no sacrifício de Jesus. Nenhum esforço próprio nosso vai nos dar uma posição melhor diante de Deus, porque em Jesus somos aceitos perfeitamente. Essas são as boas novas que belos pés levam. Mas aí a pergunta, os nossos pés de fato são belos, biblicamente falando? Para onde a gente for, a gente leva boas novas? No lugar que a gente chega, a gente consegue levar essa boa mensagem de paz, de alegria? Ou será que onde você chega, você traz mais depressão para as pessoas? As pessoas estão mais deprimidas através das coisas que você fala quando você sai do que quando você chegou. Nós estamos prontos para levar esse evangelho para todos os lugares que a gente for? Ou a gente foca apenas naqueles círculos seguros das pessoas que a gente já conhece, que sabemos que vão concordar com a gente? Em 2 Timóteo 4:2, Paulo falou para esse jovem pastor tímido, a gente sabe, Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra o tempo todo, em todas as circunstâncias. Não seja tímido, porque Deus te deu um espírito não de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Você já tem tudo para abrir a sua boca, para ser a boca de Deus e para falar o evangelho da paz. Paulo ainda falou em 2 Timóteo 4:5, faça a obra de um evangelista. E nada indica que Timóteo tinha o ofício, o dom de evangelista. Ele era um pastor e mestre. Mas Paulo fala, faça o ministério de um evangelista. Não precisa ter o dom de evangelista. Quantas pessoas têm esse dom na igreja, sei lá, no mundo inteiro? Não sei, 4, 5, 10, 15% talvez, mas não é todo mundo, né? Mas Deus falaria para todos nós, seja um evangelista para onde os teus pés te levam. E Pedro ainda nos fala em 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E as pessoas mesmo chegam em você e perguntam, não é? Elas conseguem ver alguma coisa, porque você tem uma vida genuína em Cristo. A luz está brilhando de alguma forma. Mas será que a gente está perdendo muitas oportunidades para responder as perguntas que as pessoas levam até nós? Como você conseguiu passar por essa situação toda e ainda está de pé? E ainda está louvando esse Deus que você tanto fala? Vamos aproveitar as perguntas que vêm até nós. E Paulo ainda fala que os pés também fazem parte da armadura de Deus, da armadura espiritual que a gente precisa. Em Efésios 6,15 fala, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E a gente fala, nos pés, o que é tão importante nos pés? Mas a gente olha para o sucesso do Império Romano e os historiadores nos falam que
uma grande chave do sucesso militar do Império Romano foi esse pequeno detalhe, o calçado, a sandália romana. Foi uma invenção na época, né? Na Grécia já usavam, mas os romanos, eles aperfeiçoaram tudo praticamente, né? Pegaram esse calçado e sem ele, os soldados não teriam como percorrer distâncias tão longas. Sem ele, eles não teriam a firmeza na hora da batalha que eles precisavam. Fazendo aquele muro de escudos e tudo mais. Foi essa a chave de sucesso. E a chave de sucesso da igreja também. Para onde os nossos pés nos levam, nós temos que ter a prontidão para compartilhar o Evangelho da paz. Então, esses são belos pés. Pelos pés têm chegado a Israel, né, em todos os séculos. Mas vamos ver versículos 16 e 17, o que até já os profetas falaram. Versículo 16: No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sempre tem dois lados, né? Tem dois lados, porque um fala e o outro ouve, e o outro tem a opção de aceitar ou não. Se Deus não falhou em se fazer ouvido, quer dizer que Israel não aceitou a mensagem. Eles ouviram, mas não aceitaram aquilo que veio, porque Deus deu para todo mundo o livre-arbítrio. Você pode, uma vez que você ouve, aceitar ou rejeitar aquela mensagem. Embora nós, como cristãos, principalmente, podemos falar, estranho, né? Por que rejeitar uma coisa tão boa? Aqui está a salvação para você, de graça, não precisa fazer nada, só crer. Por que não tem mais gente aceitando essa mensagem? Mas a gente também sabe que, como nós somos, né? Muitas vezes desconfiando de tudo que vem por aí. E assim é o ser humano. Não conhece a Deus, não conhece a sua bondade, quão maravilhoso é andar com Ele. Ouve aquela mensagem, deve ter alguma coisa escondida nas entrelinhas, né? Deve ter alguma coisa estranha. E o ser humano, por natureza, já é orgulhoso, egoísta, não desconfia muito. E assim foi Israel também. E os profetas já falaram isso. Isaías já profetizou que nem todo mundo em Israel creria. Embora os profetas estavam chegando de monte, né? Mas já foi assim nos tempos de Isaías, 725 anos antes de Cristo. E continua sendo assim hoje. Muitas pessoas não aceitam. E a parte de Isaías que Paulo escolhe para provar isso é o capítulo 53. Vocês sabem o que fala no capítulo 53, né? Messias sofredor, Jesus que veio para sofrer para nós. O versículo 5, por exemplo, vocês devem lembrar de Isaías 53, fala: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E o capítulo começa, quem deu ouvidos? Quem creu nessa mensagem? Que viria o Messias sofredor. Porque na época em que Jesus chegou, vamos dizer, 99% das pessoas estavam esperando o Messias guerreiro. Expulsa os romanos. Mas Messias sofredor? Né? Para que a gente precisa mais alguém sofrendo? A nação inteira já está sofrendo. E a mensagem da cruz, a gente sabe que é boa notícia, mas é tão diferente daquilo que o mundo conhece e espera, que é difícil aceitar a mensagem da cruz. Quando as pessoas ouvem pela primeira vez, ou segunda, terceira vez, muitas vezes acabam não acreditando porque é tão estranho para os ouvidos deles. Não é o que eles esperam. O que o ser humano espera quando se fala da salvação? É fazer boas obras. Aí todo mundo entende. Ah, tá, sim, isso daí eu consigo.
Não consegue, mas pensa, né, que consegue. Fazer boas obras, é isso que eles esperam. Fazer parte de um clube, sei lá, dar o meu nome, vou me tornar membro, faço, né? Tentar no máximo para se tornar santo, eu faço. Subir a pirâmide da hierarquia, eu tento fazer. Ou então você encontra o outro lado, né? A cruz, mensagem da cruz, né? E as pessoas falam, não, esta aqui é para os fracos. Esta aqui deve ser um engano. Esta aí é ópio para o povo, para enganar todo mundo e seguir uma bobagem. Jesus também citou Isaías 53 falando com os judeus na época. E ele falou da seguinte forma: vocês viram todos os milagres que eu fiz até agora, mas a maioria de vocês não crê. E porque vocês estão rejeitando, em cada milagre que vocês veem, vocês estão rejeitando o Messias, estão rejeitando a verdade. Vocês vão chegar a um ponto em que vocês não podem mais crer. Isso é duro pensar que uma pessoa pode chegar num ponto que se afastou tanto, rejeitou tanto, que não consegue mais crer, mesmo que a mensagem venha e venha e venha novamente. A única forma de poder crer, de poder ter fé, é qual? Você produzir fé, você se esforçar, você fazer de tudo para eu vou crer. Não, é simplesmente ouvir. Fé vem por ouvir a mensagem. E a gente sabe que a fé salvadora às vezes não precisa de muitas palavras, né? Não precisa ouvir muito. Talvez é uma palavra só. É um apelo, é uma pregação, é uma conversa que leva uma pessoa a crer. Porque ouviu uma coisinha que você semeou naquela vida. Mas precisa ser o quê? Mediante a palavra de Cristo. A base da pregação é a palavra de Cristo. Sem palavra, a Bíblia não tem mensagem, não tem fé. É uma pena, em todos os tempos, vendo pastores que só contam histórias, contam piadas, né, falam de si mesmo e tudo que já fizeram, exaltam o seu próprio ministério, porque a gente sabe que não vai produzir fé. Jesus Cristo precisa ser o centro da pregação. É a palavra de Cristo que vai produzir fé. Mas vamos trazer para nós também, que já ouvimos a mensagem da salvação, que já aceitamos essa mensagem. A fé também sempre cresce dessa forma. É sempre dessa forma, você ouvir a palavra e crescer. Mas você ouve tantos cristãos reclamando. Eu tenho uma fé tão pequena, eu não tenho fé. Bom, você está lendo a Bíblia? Você está meditando na palavra? Você está estudando? Você está ouvindo pregações? Que também tem um lugar importante para nós. Porque nem sempre a gente tem todo o pano de fundo, todo o histórico, né, todo o conhecimento por trás para entender, interpretar mesmo a palavra de Deus. Chega em Levítico, chega em Hebreus, né? Precisa estudar um pouco mais e uma pregação pode ajudar muito. Mas se você não está fazendo nada disso, então não reclama que a tua fé é pequena. Quanto mais da palavra a gente tem, mais a nossa fé cresce. Imagina como você se sente se você dá uma promessa para alguém que você ama mais ainda, um bom pai. Eu não estou falando de alguém que tem um histórico péssimo com seu filho, mas um bom pai que fala: filho, eu vou te dar uma bicicleta no Natal. Ou filho, eu te levo naquele jogo de futebol, o pai promete. E o filho vira para o pai e fala: pai, me ajuda a acreditar, é tão difícil. O que o pai vai pensar? Nossa, que mau caráter sou eu, né, para o meu filho pensar desse jeito de mim. Eu amo ele, sempre quero fazer o melhor para ele, mas, pai, não consigo. A minha fé em ti é tão pequena. Ter dificuldade para acreditar em Deus, no final, é dizer que você pouco conhece quem Deus é. Porque quanto mais a gente tem da palavra, mais a gente sabe quem Ele é. E a gente precisa conhecê-lo cada vez mais através da sua palavra. Então, fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E agora, vamos ver no versículo 18. Será que Israel tem alguma desculpa, seguindo a nossa sequência lógica? Paulo fala, eu pergunto, mas eles não ouviram?
Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Vamos aplicar a lógica. Se tem algum problema, será que eles não ouviram? Porque assim a gente entenderia, claro, que eles não teriam fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir. E ele cita Salmo 19. Claro que eles ouviram. Não é novidade para Israel. Gente, não é novidade para ninguém. Salmo 19 começa assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Qualquer pessoa olha para a natureza e vê a revelação de Deus. Uma revelação perfeita? Não, mas vê a revelação de Deus. Assim, ninguém tem uma desculpa. E a gente já leu isso em Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa, porque Deus já se revelou através da natureza. E Deus é justo. Deus deu a luz para todo mundo, uma quantidade de luz para que todas as pessoas se voltem a Ele para buscar mais. E cada um é responsável pela quantidade de luz que recebeu. Alguns mais, alguns menos. A gente vê nações como os Estados Unidos, né, que você já ouve logo cedo o Evangelho. Né? No Brasil também tem muitas oportunidades. Tem lugares que, vamos dizer, tem menos luz, né? Não tem uma cultura, talvez até um governo baseado nos princípios cristãos, os judaicos. E essas pessoas vão responder de acordo com a quantidade que eles receberam. Mas aí de nós, se tudo que nós recebemos, né, da nossa cultura, não temos uma resposta mais adequada diante de Deus. Eu creio que Deus vai dar, porque Ele é justo, para cada pessoa pelo menos uma chance de ouvir essa mensagem. Mas tantas pessoas focam nas pessoas que parece que nunca ouviram. E aquele índio lá no Amazonas que nunca ouviu. Eu diria, e você que está reclamando disso, que já ouviu o Evangelho 10 vezes ou mais, mas ainda está rejeitando. Deixa Deus cuidar dos índios, porque Ele é justo. Ele vai se revelar de alguma forma e já se revelou através da natureza. Mas e você, que já ouviu tantas vezes, mas continua rejeitando? Israel, a nação, Deus foi fiel em mandar os profetas, falando do Messias. E aí chegou Jesus, a única pessoa em que todas as profecias que eles sabiam se cumpriram. E mais ainda, na época de Paulo, o Evangelho já tinha chegado em todas as nações onde haviam judeus. Toda aquela parte ao redor do mar Mediterrâneo. Então, eles ouviram sim. Vamos dar sequência. Né? Será que eles não entenderam, então? Será que esse foi o problema? Versículos de 19 a 20. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Será que eles não entenderam? Porque aí seria, né, mais uma vez, uma forma para se desculpar. Mas Paulo fala, eles entenderam sim. A mensagem não é tão difícil assim, não é ciência complicada que ninguém consegue entender. A mensagem da cruz é tão simples que uma criança entende. Paulo fala, aliás, outras nações entenderam e aceitaram a mensagem. Outras nações que nem procuravam a Deus. Outras nações que não tinham nada a ver com o judaísmo, né? Não tinham um histórico com essa nação. E aí Paulo fala, qual foi a consequência disso? Ciúmes. Porque Deus acaba usando essa emoção em nós. Ciúmes. É o que Ele usou desde o começo, escolhendo um povo. Não é? Ele escolheu o povo de Israel. Para quê? Para que todas as outras nações olhassem para essa nação e falando, nossa, essa nação é abençoada.
Ele queria dar um exemplo como uma nação é abençoada cujo Deus é o Senhor. Ao ponto de que as nações, os gentios, perguntassem: o que é tão diferente neles que eles são tão abençoados assim? E aí Israel teria a oportunidade para falar: porque nós seguimos o único Deus, o Senhor. Só que a gente sabe que na história toda de Israel, eles desobedeceram mais do que obedeceram, né? E assim não deram um exemplo bom. O que Deus fez então? Ele virou o jogo. Já que Israel rejeitou o Messias, ele falou: eu vou me revelar aos gentios. Eu vou me revelar àqueles que Israel despreza, né? Até aqueles que os próprios judeus falam: nossa, que povo insensato. Um povo que acredita em vários deuses, politeístas, que isso? Um povo que é mal motivado, nem está pensando em Deus, nem procura o Senhor. Mas olha como eles agora são abençoados, bem-aventurados em Jesus. E isso para quê? A fim de provocar ciúmes em Israel. E Deus falando: olha, vocês podem ter isso de novo. É isso que eu tinha para vocês. É só se voltar a mim que vocês vão ser tão abençoados como aqueles que vocês sempre rejeitaram, mas agora me revelei a eles. E como é a postura diante de Deus, diante dessa rejeição que continua? Versículo 21. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Deus não abandonou o seu povo Israel. Deus não desistiu deles, Deus não descartou eles, mas como a gente vê ele? Com imensa paciência, de braços abertos, a mão estendida o tempo todo, como aquele pai na parábola do filho pródigo, né? Todo dia esperando o filho voltar, todo dia pronto para correr, para encontrar o filho ali de braços abertos. É assim que Deus está diante da nação de Israel hoje, diante de todos hoje. Ele nunca desistiu da sua nação. Ele mandava fielmente um profeta depois do outro no Antigo Testamento. Embora ele soubesse que o povo ia, né, rejeitar e matar os profetas. Mas Deus ainda não terminou com Israel, mesmo rejeitando o Messias. E a gente vai ver isso semana que vem no capítulo 11. Deus tirou a sua atenção por um tempo de Israel e agora se voltou para os gentios para provocar ciúmes em Israel hoje, mas também para, com grande misericórdia e grande compaixão, se voltar à nação de Israel novamente. Mas vamos trazer isso para nós, que nós não somos judeus. Eu creio que é um alerta para todos que ouvem a mensagem. Porque até quando Deus vai ficar de braços abertos diante de um povo desobediente e rebelde? Deus é muito paciente, muito longânimo, mas Ele não vai esperar para sempre. Ele não vai esperar para sempre. Haverá hora em que o fim vai chegar. Assim como foi nos dias de Noé. Noé foi um pregador de justiça. Fazendo as contas, ele pregou mais ou menos 80 anos, no mínimo, com palavras, né, para o povo. Ninguém aceitou a sua mensagem. A própria construção desse barco enorme foi uma pregação para o povo, né, que nunca tinha chovido. Mas ninguém aceitou a sua mensagem. Só que certo dia Deus veio e lá diz, Ele fechou a porta e a água veio. E aí ninguém mais teve uma segunda chance. Quer dizer, haverá o fim. E Jesus falou, os últimos dias vão ser como os dias de Noé. Ninguém sabe o dia e a hora. Então é hora de parar de resistir ao convite de Jesus. Para todos, essa é a nossa mensagem, né? Pare de rejeitar os braços abertos de Jesus. Porque não vão ficar abertos eternamente para você correr, né, para Jesus. Haverá um fim. Mas abra seu coração hoje. Deixa Jesus entrar hoje. E se você já tem Jesus no seu coração, então olha para os seus pés e fala, eu quero ser usado com belos pés.
para estender esse convite da salvação para onde eu chegar, para que o número máximo de pessoas seja alcançado com essa mensagem. Aonde? Para onde você for. Talvez um de nós vai para a Ásia, vai para a África um dia. Talvez a gente fique aqui em Santos a vida toda. Talvez a gente fique aqui no bairro de Campo Grande a vida toda. Mas onde os nossos pés nos levarem, onde Deus nos levar, vamos ter belos pés, levando a mensagem da salvação, do Evangelho da paz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua graça e misericórdia em abrir os Teus braços na cruz, Senhor, para nos dar o convite para nós nos achegamos à cruz, para entender a mensagem da cruz, Senhor, a salvação que é baseada apenas naquilo que o Senhor fez, a justificação pela fé somente e por nada que nós fizemos. Obrigado, Senhor, por nos chamar os Teus filhos e também por nós fazer os Teus representantes aqui na terra, Senhor, por nos dar o privilégio, Senhor, de levar a Tua mensagem. E, Senhor, onde os nossos pés não têm sido belos, Senhor, recentemente, Senhor, venha embelezar os nossos pés através da mensagem que está na ponta da nossa língua, que está nos nossos lábios, Senhor. Que esteja, Senhor, essa prontidão em nosso coração e em nossos pés para onde a gente chegar. Nos perdoa, Senhor, por tantas oportunidades perdidas para compartilhar um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor fez para todas as pessoas. E nos ajude, Senhor, com a autoridade que está na Tua palavra, através do poder do Teu Espírito, Senhor, dá essa mensagem que tem o poder para salvar. Senhor, nós te pedimos, Senhor, traz muitos para o Teu corpo, Senhor, todas as igrejas aqui na Baixada. Te pedimos, Senhor, por um despertar espiritual e que muitas pessoas se voltem a Ti, desejando, Senhor, ouvir de Ti. E que haja, Senhor, alguém que pregue, que haja, Senhor, alguém que é enviado, que somos nós enviados por Ti. Use a nós, Senhor. Use essa igreja, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém.